Olá, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, porque, louvado seja Deus, estamos vivos para ouvir a palavra de Deus, para nos fortalecer. Eu sei que Ele vai ajudar muitas pessoas através desta palavra que será ministrada nesse momento. Tenho certeza disto, porque veio dEle, sobrenaturalmente, e Ele conhece cada um, Ele sabe tudo. Então, Ele vai lá onde nós precisamos ouvir e resolve primeiro dentro de nós e desembaraça o nosso caminho pelo poder da sua palavra. A palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar está no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 3. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Louvado seja Deus. Nos versículos anteriores, nós estamos vendo aqui, logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E no 3, que nós já lemos, tem escrito que os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Que o Espírito Santo de Deus, meu amigo, meu amado, meu querido, meu companheiro de todos os momentos, coloque as suas palavras na minha boca, que me use para o louvor da glória de Jesus. Pois é, se tem uma pessoa que sempre teve absoluta razão, que poderia questionar, reclamar, fazer o que fosse, é Jesus. Como homem na terra, toda a trajetória dele foi sem mácula, sem mancha, foi admirável. E por isto, ele sofreu muito. Era muita inveja, muita maldade contra ele. Mas, glória a Deus, ele venceu. Louvado seja Deus. E ele está à destra de Deus, intercedendo por nossas vidas. Então aqui, o Senhor Jesus estava diante de inimigos, de caluniadores, perseguidores, pessoas maldosas, pessoas sujas demais, hipócritas, pessoas que estavam ali acusando de muitas coisas que ele era totalmente inocente em todas elas. E nós vemos aqui algo que, quando eu li isso pela primeira vez, quando eu me converti, logo me chamou muita atenção, muito. Quando diz aqui, porém, ele nada respondia. Você já percebeu como o ser humano é? Como quer brigar, quer falar, quer se defender, quer contender, quer tirar satisfação, quer falar, quer demais, quer tudo. Não pode receber uma ofensa, que a carne já está inflamada, se manifesta. Aí Satanás toma o controle da situação. E Deus não está presente. A verdade é esta. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque nós temos um excelentíssimo professor que deixou registrado aqui tudo, como ele agiu em todos os momentos e situações. E é um exemplo para mim e para você.
Glórias a Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus estava diante ali de inimigos caluniosos, perversos, cruéis, que tinham o único intuito de matá-lo, para fazê-lo parar a obra gloriosa que estava sendo propagada em todos os lugares, cura, milagres, maravilhas, ensinos. Então, nós temos que parar e analisar Jesus Cristo sem pecado, nunca falhou, nunca, imaculado, totalmente. Ninguém jamais poderá acusá-lo de qualquer coisa. Jesus, ele se calou diante dos seus opositores, dos seus ofensores. Então, hoje, o Espírito Santo, porque quando eu vou ministrar a palavra, quando o Espírito, eu peço muito ao Espírito Santo a palavra que ele quer que eu ministre, porque é de grande responsabilidade daquele que prega, só pregar o que Deus manda. Porque imagine, todo pregador, ainda mais quando tem muitos anos na missão, geralmente tem muitas pregações que já fez em vários lugares, tal. Então, muitas vezes, a pessoa vai pregar e já pregou alguma coisa algum dia que foi boa a palavra, que chamou a atenção. Então, a pessoa pega aquela palavra e prega. Então, não pede nem ao Espírito Santo, porque, na verdade, quando nós pedimos ao Espírito Santo, nem toda vez ele dá na mesma hora. Muitas vezes são momentos até delicados, porque não é fácil você pedir a Deus e esperar ele dar a palavra. Não é fácil você só ministrar se ele der. Nós não temos nada de nós mesmos. O que nós temos e podemos dar vem do Pai das Luzes. Nós temos que receber dele para aquele exato momento. Porque, na verdade, o Espírito Santo, ele vai usar a pessoa que está pregando para alcançar vidas, para falar com muita gente, para a libertação, para a salvação, para a cura, para a pessoa chegar a um conhecimento de Deus, ter paz, ter entendimento das Escrituras, aumentar a fé, a esperança. Então, é uma grande responsabilidade. Então, nós temos que só pregar. Nós não podemos pregar porque eu vi uma pregação que alguém pregou assim. Eu fui procurar na internet alguém que pregou uma palavra, eu vou procurar para pregar igual. Não. Pelo amor de Deus. Nossa responsabilidade é muito grande. A Bíblia diz que muito foi dado, muito será cobrado. Por isso que a minha preocupação, debaixo do sangue de Jesus, é só pregar o que o Espírito Santo me dá. Não é tão fácil isso, não. Porque às vezes nós esperamos horas, buscando a Deus, buscando a Bíblia, esperamos muito tempo, porque é Deus que vai fazer. Nós temos que ir à fonte. É Ele que faz o restante. Então, quando o Espírito Santo me deu essa palavra, quando eu olhei para essa palavra, ele disse para eu pregar essa palavra. Porque ele tem pessoas específicas para ouvi-la, para que haja libertação, não emoção. Ele quer que nós sejamos libertos. Se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então Jesus aqui estava diante de pessoas mentirosas, pessoas que estavam, como ele diz aqui, e os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Todas estas coisas aqui, que estão escritas aqui, são mentiras. Porém, ele nada respondia. Por que o ser humano não procura aprender com Jesus? Porque tudo gera uma confusão, um disse-me-disse, falatórios, brigas, quando não acontecem coisas piores. O nosso defensor é Deus. A Bíblia diz, no Salmo de número 59, o Senhor, Deus, é a minha alta defesa. Então é Ele que faz a obra a nosso favor. É Ele quem faz. Não é a força do nosso braço, nem a força da nossa língua que vai vencer a batalha. É o poder de Deus. É a manifestação da glória dele. A Bíblia Sagrada diz: louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus Cristo. Eu amo essa palavra de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Olha o que diz a palavra. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, lá no profundo do homem. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É Deus quem faz. Muitas vezes as pessoas não conseguem, porque, na verdade, a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque muita gente até tem Bíblia dentro de casa, até teme a Deus, até tem um coração bom, quebrantado, mas não conhece como deveria o Deus a quem serve. Porque tudo vai depender da nossa vida com Deus. Tudo. Para nós chegarmos a este patamar aqui de Jesus, vai depender de nós muito. Claro que o Espírito Santo de Deus, claro, sem ele nós não somos nada. Não podemos ir muito longe. Mas depende mais do homem, porque Deus está disponível a agir, a fluir, a operar. Louvado seja o nome santo do Senhor. É necessário que nós saibamos. A Bíblia diz o quê? No livro de Eclesiastes 3:7. Há tempo de calar e há tempo de falar. Mas parece, principalmente os que servem a Deus, parece que só tem uma parte esse versículo, que é o tempo de falar. Mas o silêncio é algo divino. É algo glorioso. É nós vencermos a nós mesmos. É o adversário cair por terra. Porque o que é que o inimigo quer? Ver problemas, confusões, gritarias, xingamentos, coisas, meu Deus, que entristecem o Espírito Santo de Deus.
Muitas pessoas que não conhecem a palavra agem assim, mas entenda, elas são pessoas espiritualmente ainda ignorantes. Mas nós que servimos ao Senhor, nós conhecemos a palavra, nós estamos lendo aqui, e os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Entenda que aqui Jesus era homem e Deus, mas aqui ele era homem, ele estava como um homem aqui. Jesus foi para a cruz do Calvário como homem. Ele padeceu todas essas afrontas aqui, né, todas essas injustiças, ele passou como homem. Ele nos ensinou como devemos agir. Louvado seja Deus. O principal de tudo, porque nós temos que começar pela base. Óbvio, é redundância. Amém. Primeiramente, o conhecimento do Senhor. Segundo, comunhão com Ele, intimidade, conhecimento dEle. Daí vem o quê? O Espírito Santo em nós forte, nos ajudando. Porque dependendo da natureza da pessoa, é muito difícil a pessoa não revidar a uma afronta, a uma difamação. Mas como é que a pessoa com a natureza que é por natureza sanguínea, como é que essa pessoa pode ser dominada? Só se houver o fruto do Espírito dentro dela. Porque quem faz essa obra em nós é o Espírito Santo. Porque cada um de nós tem uma natureza que só Deus sabe. Mas como nós podemos domar essa natureza? Como nós podemos melhorar essa carne aqui, que ela sempre quer transgredir? Quando o Espírito Santo, ele domina o nosso interior. Quando ele prevalece dentro de nós, não o nosso eu. Louvado seja Deus para sempre. Quantos que pirraçam outros? Porque a pirraça é algo terrível. É uma obra satânica para causar ira no outro, para causar celeuma, destruição. Então nós precisamos aprender com Jesus. Ele estava diante ali de muitos acusadores. Todos eram falsos, todos. Tudo que eles diziam de Jesus era mentira. Mas a Bíblia diz, não é o homem, não é a Bíblia. Porém, ele nada respondia. Nada. Ele não se defendeu. Ele não afrontou ninguém. E ele está nos ensinando aqui como devemos fazer. A Bíblia diz no livro de Isaías, é outra palavra que eu amo muito, Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Você está entendendo o que significa isto? Ele não abriu a boca diante de inimigos ferozes. Ele não abriu a boca. Você está entendendo? O que você deve menos usar diante dos seus ofensores, diante de tantas maldades, é a boca, é a língua. Porque vai lhe causar dano lá na frente.
É Deus quem faz a obra. É Deus quem nos defende. É Ele. Agora, para a gente chegar a este patamar, não é de uma hora para outra. Por isso que eu sempre vou dizer, como Paulo diz, não me canso de vos ensinar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu sempre vou dizer, busque a Deus, não queira ter uma vida rasa com Deus, não aceite ter um relacionamento superficial com Deus, queira profundidade, queira vida com Ele. Diga a Ele, Senhor, eu quero te conhecer, meu Deus. Porque entenda, uma vida espiritual raquítica é um problema. Porque a pessoa ali é uma pessoa que ela está doente. Ela tem que se alimentar da palavra. Ela tem que ter fome da palavra. Você sabe que quando a pessoa está doente mesmo, ela não tem muito apetite. É assim quando a pessoa está doente espiritual. Ela não tem apetite da palavra de Deus. E é grave isto. Porque cada vez mais a pessoa se enfraquece. A carne fala mais alto. Claro, por favor, em nome de Jesus Cristo, eu sempre vou dizer, salvação eterna, coração limpo e puro, com boas intenções, sem mácula, sem mancha, sem maldade, sem perversidade, sem crueldade. Fundamental para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Porque entenda, nenhuma pessoa vai muito longe quando é uma pessoa reacionária. Ela, né, é uma pessoa que vai sempre ter problemas. Porque aqui Jesus disse, porém ele nada respondia. Será que a palavra de Deus é só para a gente ler e achar bonita? Não. É prática a palavra. Se alguém se levanta contra você e você diz, eu não sou bobo não sou boba não, eu vou jogar duro, eu vou fazer acontecer, você precisa ter um envolvimento maior com o Espírito Santo de Deus. Você pode ter várias qualidades. Amém. Moralmente é ótimo isto. Mas espiritualmente, o que você precisa é ter comunhão maior com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós que servimos a Deus, cristãos, nós temos uma grande responsabilidade diante deste mundo. Os cristãos estão fazendo coisas graves, iguais e muitas vezes piores do que aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Mas entenda, nós não podemos olhar os espelhos sujos e dizer assim, não, eu não faço isso que fulano faz, não. Eu faço só um pouquinho. Não. Em relação a Jesus, porém, ele nada respondia. Porque entenda, bate-boca, briga, é horrível isto. O mundo espiritual, o diabo, ele toma conta da situação. E o Espírito Santo não vai defender aquele que serve a Deus, porque ele está infringindo a palavra de Deus. Há tempo de calar. Você quer falar, quer se desabafar, quer botar para fora tudo, vá para o altar de Deus. Busque a Ele. Conte a Ele tudo.
Gaste tempo na presença dele. Quantas pessoas vão para as redes sociais? Gente, é grave isso. Pessoas que eu estou falando que se dizem cristãs vão para as redes sociais da indireta, que não é indireta, é direta. É coisa muito suja isto. Aí a outra lê e a outra vai rebater aquilo ali, gente. Aí é um escândalo diante do mundo tudo isto. Essas pessoas que estão agindo assim não são cristãs verdadeiramente, não são libertas, estão sob o domínio da sua própria carne ainda. Estão envergonhando o evangelho. As pessoas lhe disseram muitas coisas contra você, foram até para redes sociais. Não diga nada. Não abra sua boca. Não responda nada. Só assim Deus vai lhe defender. Só assim Deus vai te defender. Só assim. Se você reagir, a carne inflamada, a revolta chega, a ira, você deixar o sol se pôr sobre a sua ira, você vai escandalizar o evangelho mais do que já está. Diante de tantos pecados, tantas malignidades que os falsos crentes estão fazendo. Mas para a mídia e para a sociedade, aquelas pessoas são da igreja. Nem imaginam que estão longe de Deus, que aquelas pessoas nunca foram de Deus. Usam o título de cristãs para envergonhar, para escandalizar o nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Seja de onde for, as afrontas, perseguições, difamações, calúnias, maldades, perversidades, falatórios, palavras torpes, seja o que for, de onde vier, seja de parentes, seja de ex-cônjuges, ex-amigos, ex-colegas, seja dentro da igreja também, que tem muito isso. Infelizmente, é muita sujeira nos corações. E essa sujeira é manifestada assim, através da língua. Não diga nada. Não se defenda. Deus vai te defender. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas pessoas no ambiente de trabalho sofrem perseguição ali. E muita gente, às vezes, nem percebe que aquela pessoa está sofrendo, está sendo perseguida por um líder, um chefe, por um colega, que só Deus sabe as intenções de cada coração. Muitas vezes a pessoa está ali trabalhando porque necessita do trabalho, trabalha sem prejudicar ninguém, não faz mal a ninguém, mas ela é odiada justamente por causa do coração. Não faça nada. Qual é o mais certo? Não diga nada, ore a Deus, jejue. Quanto mais você jejuar, mais você vai dominar esta carne que quer inflamar. Está lá no livro de Tiago. A língua, ela é inflamada pelo inferno. Quando a pessoa começa a falar, é falatório, aquela gritaria, aquela coisa, o diabo toma a língua da pessoa para destruí-la. Ah, mas eu tenho razão. E Jesus? No livro de Marcos 15:3. Será que você tem razão como ele tinha razão aqui nessa situação? Será que é a mesma coisa?
Jesus nunca pecou, nunca falhou. Ele tinha aqui todo o direito, absoluto direito, de se defender, de dizer muitas coisas àqueles homens maus. Mas a Bíblia diz, porém, ele nada respondia. Essa pregação, o Espírito Santo de Deus, ele quer lhe ensinar a viver nesse mundo e ter paz. Quanto mais você fala, menos paz você tem. Ah, fulano falou isso. Foi mesmo? Aí você liga para um, liga para outro, começa a falar e começa a ver como vai fazer para você reagir diante daquela afronta. Você perde a paz. E muitos daqueles para os quais você conta as coisas, lá na frente, vão se levantar contra você. Porque sabe o seu ponto fraco, quer reagir, quer brigar. Está entendendo? Deus quer. Porque, na verdade, entenda, eu não estou pregando aqui só para as pessoas serem edificadas. Não! O Espírito Santo nunca vai usar um ungido genuíno para pregar só para edificação de vidas. Não. É para prática. É para a pessoa praticar o que está sendo pregado. Porque a Bíblia é prática. Não adianta a gente ouvir a palavra. Oh, que coisa linda a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. E aí, né, parou aí? E a continuação disso aí? Eu vou praticar a palavra de Deus. É isso que Deus quer. Tiago diz, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Você se lembra de Ana? Se lembra de Ana? Quando Ana foi afrontada por Penina, se lembra? O que Penina não fez com aquela mulher foi grave, gente. E o que foi que Ana fez? Ana falou, derramou, chorou na presença de Deus. Olha outro exemplo maravilhoso. A Bíblia não diz que ela foi brigar com Penina. Penina zombava dela, pirraçava ela. Você já parou para pensar? Pirraça é algo terrível. Só quem já foi vítima sabe. Entenda, Ana venceu pelo poder de Deus. Não foi pelo poder da carne. Não. É isso que Deus quer de mim e de você. Talvez você diga, ô pastora, mas o que eu estou passando, ninguém ficaria calado. Não diga isto. Porque Deus tem servos aqui nesse mundo que sofrem as aflições de Cristo para não escandalizar o Evangelho. Entenda uma coisa, quanto mais briga houver entre irmãos ou ditos irmãos em Cristo, mais o Evangelho é banalizado. Os ímpios falam mal muito da igreja de Deus, zombam de Deus por causa dos que estão dentro das igrejas, muitos dos quais não pertencem a Deus, mas estão ali usando o nome de Deus. E aqueles que pertencem a Deus, muitas vezes não têm sabedoria para lidar com as situações e vão brigar com essas pessoas, vão digladiar. É grave demais. O nome que fica escandalizado, entenda, é o nome de Jesus Cristo.
Se lembra de Davi? Quanto Davi sofreu com Saul. Gente, é grave demais. Davi nunca fez nenhum mal a ele, nunca disse nada a ele. Davi teve chance de matá-lo. O próprio Saul se matou. Porque aí é o poder de Deus agindo para defender o inocente. É Deus quem faz, é Deus quem faz. Não somos nós, com nosso eu, nosso ego lá inflado. Não, é Deus. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor. A Bíblia diz, e os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Você sabe o que significa isto? Jesus está dando comida na nossa boca para a gente se fortalecer espiritualmente e agir como ele agiu aqui. Se lembra de Daniel? Buscaram acusação contra Daniel e não encontraram, porque ele era um homem de bem, um homem íntegro, servo genuíno de Deus. E bolaram aquele plano, fizeram aquela conspiração contra Daniel, tudo preparado para a destruição de Daniel. Entenda, Daniel sabia de tudo. Daniel conhecia cada inimigo dele. Veja se Daniel foi atrás dos inimigos para brigar, para procurar problema. Não, ele foi para o altar de Deus. Ele se refugiou em Cristo. Ele creu na vitória dele. Você está entendendo? Você quer falar muito? Fale diante de Deus. Mas se cale diante dos seus opositores. Não fale nada. Não se defenda. Porque tudo vai ficar pior. Quando você começa a litigar, é grave. É algo que não vai parar. E Deus vai deixar o pior acontecer. Porque Deus quer o quê? Que a gente siga a palavra dele, que está escrito. Está escrito. Foi o que Daniel fez? Meu Deus, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. E teve aquela vitória aqui, retumbante, gloriosa, divina, sobrenatural. Porque ele se calou diante dos seus algozes. E você quer falar? Você quer falar? Sua carne chega, treme de desejo de você retaliar, de você replicar, de você reagir. Vai acontecer o pior e Deus vai deixar. Tem um ditado que diz o quê? Um leite derramado já era. Sua natureza tem que ser dominada pelo Espírito de Deus. Se não for, busque que seja, enquanto é tempo, para que não aconteça algo pior. E no final da história, os inimigos de Daniel foram destruídos. Porque Deus dá a cada um segundo o fruto das suas ações. É Deus quem dá. Não sou eu e nem você. É Deus. É tremenda essa mensagem, meu Deus. Eu sei como vive Deus, que alcançará muitas vidas, libertará pessoas. Esta palavra pregada.
pelo poder do Espírito da glória de Deus, o poder do Altíssimo. Louvado seja Deus para todo sempre. Você se lembra dos 3 amigos de Daniel? Ananias, Misael e Azarias, se lembra? Eles procuraram brigar, porque eles não se renderam àquela estátua. Eles apenas disseram, olha, nós não vamos nos render à estátua. Não vamos. Se Deus nos livrar, amém. Se não nos livrar, amém também. Eles procuraram confusão com os seus perseguidores? Não. Tinha promoção para eles no reino. Se eles brigassem, eles perderiam tudo. Eles apenas disseram que não iriam se dobrar diante da estátua. Só isto. O problema todo é que as pessoas que servem a Deus, elas, infelizmente, porque muita gente não ora, não lê Bíblia, não jejua, não se consagra a Deus. Então, muitas das pessoas estão pelas igrejas. De cada uma ela aprende uma coisa. Muitas delas ficam procurando movimentos que, na verdade, meu Deus, não lhes acrescenta nada. Só enfraquece. Não doutrina. Nós temos que seguir a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Louvado seja Deus. Você se lembra do rei Ezequias? Se lembra? Quando Senaqueribe invadiu Judá para destruir o exército de Deus, o que foi que Ezequias fez? Você se lembra? Pegou a carta de afronta e apresentou a Deus. É isto que você tem que fazer. Não mostrar para um e para outro. Não ir para a rede social, né? Se justificar. Não! É Deus quem te justifica. E a vitória de Ezequias foi linda demais. O exército de Senaqueribe foi destruído. E o próprio Senaqueribe também foi morto pelos próprios filhos. Você já parou para pensar o que significa isto? Ezequias não falou nada com Senaqueribe. Ele se reportou a Deus. Se lembra de Josafá? Quando vieram 3 exércitos contra ele. Quantos se reúnem contra você? Um liga para o outro, fala, se reúnem, conspiram contra a sua vida. Combinam coisas malignas contra você. Agora, eu vou lhe dizer algo aqui. Se você tiver intimidade com Deus, com o Espírito Santo vai te contar tudo que acontece nos bastidores. Sabia disso? Ele conta tudo. Mas quando ele conta, não é para a pessoa se inflamar e procurar confusão, não. É para a pessoa saber tudo o que está acontecendo e esperar o livramento de Deus. A Bíblia diz o que é bom é ter esperança e aguardar e esperar a salvação do Senhor. Louvado seja Deus.
glórias sejam dadas para sempre o nome do Senhor. O que foi que Josafá fez? Foi discutir com os algozes? Não. Foi pro altar de Deus, pedir socorro a Deus. E Deus o defendeu, foi Deus. Essa situação sua aí, por pior que seja, é Deus quem vai te defender. Não faça nada, não responda nada, nada. É Deus quem vai fazer. É Deus. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, o livramento. Já pensou quantas coisas têm ocorrido? Porque as pessoas querem se defender, usam muitas vezes a mídia. Gente, é grave demais. É mais problema, é mais contenda, é mais confusão. Mas, pastora, eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo injustiçada. E Jesus não foi, não. Aqui está dizendo. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Todas elas mentirosas. Porém, ele nada respondia. Entenda. Por que você está assistindo essa palavra? Por que você assistiu até agora? Até este minuto, que já tem 40 e poucos minutos. Por quê? Será que não foi o Espírito Santo que te guiou a assistir? Para ele te ensinar na palavra como você deve agir. Porque entenda, Deus sabe os nossos pontos fracos. Deus sabe os nossos limites. Mas entenda, o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos fortalece. Ele nos ensina a lidar com cada situação. Por isso, o conselho que eu lhe dou de alguém que a coisa mais, que eu sinto mais felicidade nesse mundo, é quando eu vejo alguém salvo verdadeiramente. Verdadeiramente. Se apegue a Deus. Se desprenda um pouco das coisas do mundo. Claro, você tem trabalho, tem estudo, tem afazeres, cumpra tudo certinho, com ordem e com decência. Mas o tempo que você estiver livre, se desprenda do mundo. Vá buscar Deus. Vá louvar a Ele. Entre no seu quarto, feche a sua porta e converse com Ele. E quando você começar a fazer isso, vem levantes. Vem levantes para você parar. Mas não pare, persevere. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te ensinar em cada situação. Ele vai colocar as suas palavras na sua boca. Ele vai colocar as palavras dele na sua boca. Não as suas, mas as dele. Louvado seja Deus. É muito forte como o Espírito Santo me mostra isto. Se cale. Deixe as pessoas pensarem que você é uma pessoa boba. Ou até um idiota. Deixe. Se lembra quando aqueles soldados vieram prender Jesus, que Paulo cortou a orelha, Pedro cortou a orelha de um deles. Foi o que Jesus fez, curou a orelha. Você está entendendo? Jesus não quer essa fúria. Você tem que dominar a sua carne, mas você só vai conseguir se você tiver
comunhão com Deus permanente, não é eventual. Que você fique durante, uma vez por semana, meia hora lendo a Bíblia ali. Não é isto, não. Isto é religiosidade, não é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é uma vida verdadeira com Ele todos os dias. Todos os dias. Só assim você vai vencer essa carne que realmente é fraca. Ela quer transgredir, ela quer gritar, ela quer mesmo, ela quer se defender. Mas quem te defende é o Deus Todo-Poderoso, o Espírito da glória de Deus. O Deus que Ele é, o Deus que é a nossa justiça. Ele diz o quê? Minha é a vingança, diz o Senhor. É dele a vingança, não é sua. Quanto mais você reagir, o evangelho vai ser escandalizado e Deus vai sair da situação e você perde a paz. O que é que nós podemos fazer sem paz? Nada. Aí vem problemas emocionais, problemas psicológicos que repercutem no corpo, em doenças, e aí coisas mais graves podem acontecer. Então, o que o Espírito Santo lhe diz, se cale, seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo o fruto dele, dentro de você, dentro de você, para você vencer essa batalha. Use as armas espirituais, use todas elas, estão à sua disposição. Toda a armadura do Todo-Poderoso, use. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus. É como se fosse algo que é uma fonte tão grande que é como se não fosse parar de jorrar. Mas eu sei que tinha muito mais coisas. É uma coisa que está fluindo. Mas o que eu posso lhe dizer para o seu bem, para a sua salvação eterna, para a sua libertação, para a sua paz, para a sua vida com Deus, faça como Jesus fez em Marcos 15:3. Não responda nada. Nada. Nada, nada. Abra um jejum. Ah, pastora, mas eu já faço jejum. Dobre as armas. Se as armas que você está usando não estão dando muito resultado, você tem que dobrar as armas. Você se lembra de Esther? Esther poderia fazer um jejum de 24 horas só, ou 3 dias até 18 horas. Não ia resolver. Ela fez 3 dias de jejum absoluto. Você está entendendo? Se as armas que você está usando não estão dando resultado, dobre-as. Todos os benefícios voltarão para você. Você vai ficar forte espiritualmente. Você vai ficar inabalável. Os seus inimigos vão olhar para você e vão ficar confundidos. Como é que eles podem estar fazendo tanta coisa ruim contra você e você está assim? Louvado seja Deus para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, meu Deus, é um manancial de águas vivas. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Eu encerro essa palavra, essa mensagem, mais uma vez lhe dizendo aqui, pelo Espírito Santo de Deus, não responda nada. Você vai receber muitos conselhos,
para você fazer acontecer tal. Siga o conselho do seu maior amigo, que é o Espírito Santo. Ele é conselheiro. Se cale, é tempo de calar. Não responda nada, não fale nada. Espere somente a vitória do Senhor. Será muito mais, além, abundantemente do que você pede ou pensa, para o nome de Jesus ser exaltado. Essa é a mensagem que o Espírito Santo me deu para ministrar, para edificar, fortalecer e fazer muitas vidas a praticarem, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.